Então, se você pudesse colocar sobre os seus pés, Senhor, agora é orar pela palavra que vai ser ministrada em toda Santa Ceia. Então, Deus e Pai, como foi falado, nós encerramos o ano em João 17 e, meu Pai, estamos começando em João 16. Assim o Senhor colocou no meu coração. Que o Senhor esteja, meu Pai, durante toda a mensagem, agindo em minha vida, usando, meu Pai, como um instrumento do Senhor, para que a igreja receba do Senhor a revelação do Senhor, ó Pai, mediante a Tua palavra, o Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus Cristo, amém. E graças a Deus. João 16, versículo 1, diz assim: Tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isso tributar culpa a Deus. Isto farão porque não conhecem o Pai, nem a mim. Ora, estas coisas vos tenho dito para que, quando a hora chegar, vos recordeis de que eu vou-las disse. Não vou-las disse desde o princípio, porque eu estava convosco. Mas agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade: convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém for, eu vou-lo enviarei. Verso 8: Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Um pouco e não mais me vereis. Outra vez um pouco e ver-me-eis. Então alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros: que vem a ser isto que nos diz: um pouco e não mais me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, e vou para o Pai? Ou e vou para o Pai? Pergunta. Diziam, pois, que vem a ser esse um pouco? Não compreendemos o que quer dizer. Percebendo Jesus, verso 19, que desejavam interrogá-lo, perguntou-lhes: indagais entre vós a respeito disto, que vos disse: um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis? Em verdade, eu vos digo que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada, mas depois de nascido o mesmo, já não se lembra da aflição pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem. Assim também, agora, vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei, o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Naquele dia, nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vou-lá concederá, em meu nome. Até agora, nada temos pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. A igreja pode ser certa. Amém. Então, com certeza,
caminhando para a sua o quê? Crucificação. Exatamente, para a sua partida do mundo. Não, mas isso mesmo é uma crucificação também, né? Que ele ia primeiro ser crucificado para depois, né? Os eventos subir ao Pai. Exatamente. Então, tanto a crucificação como a partida do mundo, está tudo envolto aqui, né? Ou seja, está tudo nesse aspecto falando, essas reflexões, elas estão envolvidas aqui, né, nessa mensagem. Então, quando ele disse assim, ó, no verso: tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. Por que ele disse isso? Por causa das perseguições que viriam, para que quando elas chegassem, as tristezas, eles se lembrassem E não colocar a fé deles em risco. Eles lembrariam de que Cristo havia dito eles. Então o Senhor preparou eles para o que viria no futuro. Dali por diante, a coisa ia começar a pegar, a perseguição ia começar a aumentar, a coisa ia ficar mais ferrenha, não é? Verso 2: eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isso tributar culpa a Deus. Quer dizer, eles vos expulsarão da onde? Das sinagogas, onde eles cultuavam a Deus, ouviam a palavra, não é? Tinha o templo, não é? E tinha também a sinagoga, certo? Então, a sinagoga tinha o quê? Os seus critérios. Dependendo do que uma pessoa fizesse, o que aconteceria com essa pessoa? Ela seria expulsa da sinagoga. O que aconteceu com o cego aqui mesmo, registrado no Evangelho de João, capítulo 9? Jesus curou ele, e ele confirmou a cura e foi expulso da sinagoga. Saiu da sinagoga dos homens para entrar na sinagoga de Deus. Oh, glória! Então Jesus estava preparando eles para essas perseguições que viriam. E as pessoas que fariam isso na sequência, elas diriam que estavam ou que estariam prestando um culto a Deus, fazendo um trabalho para Deus, não é? Por exemplo, quando Jesus foi crucificado, quem foi responsável pela morte de Jesus? A classe sacerdotal, a classe religiosa. E eles, com a mente perversa que eles tinham, eles diziam, ou eles disseram que estavam fazendo isso para Deus. Olha só. Então Jesus, é nesse sentido que ele está falando, entendeu? Aí versículo de número 3: isto farão porque não conhecem o Pai nem a mim. Então por que os discípulos seriam perseguidos? Porque aqueles religiosos, eles não conheciam a Deus nem a Jesus. E conhecer aqui é conhecer o caráter de Deus. Essa é a questão. O que é o caráter de uma pessoa? O caráter significa as qualidades que definem uma pessoa, ou os defeitos da pessoa que definem quem é a pessoa. Então, eles não conheciam, eles não quiseram conhecer o caráter de Deus, a justiça de Deus revelada em Cristo. Eles não quiseram conhecer a bondade de Deus. Eles rejeitaram, não é? Por quê? Porque eles não eram de Deus. Então Jesus aqui, conhecer tem a ver com isso. Por isso que não se pode perseguir uma pessoa de Deus quando a pessoa é de Deus. Quem faz isso, faz porque não conhece o caráter de Deus. E quem persegue é porque é contra Deus.
Eu vi sobre Pilatos. Ele manda uma carta para o imperador narrando tudo aquilo que aconteceu na morte de Jesus, e que ao ver dele, ele mandou ser condenado e crucificado, um homem não devia nada e Justo, né? E o que ele apurou na época, que todos aqueles que se diziam religiosos, que comandavam ali a religião, usaram o dinheiro de arrecadação do templo para comprar aquelas pessoas no meio do povo, para pedir que Barrabás fosse solto e que Jesus fosse condenado. Ele narra isso na carta. Não, e realmente isso está de acordo com o que está Olha aqui o meio no Evangelho. que fizeram isso para Jesus. O próprio povo que deveria clamar o Filho de Deus condenou ele. Ou seja, os principais sacerdotes Isso. atiçaram a multidão para pedir a crucificação de Jesus. Crucifica com dinheiro. Herodes não, Pilatos olhou aquilo com aquele medo também de não, né? E com dinheiro do templo. Isso, com dinheiro do templo. Joana, quer falar alguma coisa? O pastor falou um negócio agora interessante de que não brinque com o homem de Deus, né? Foi esse exemplo dado aí, foi um fato que aconteceu comigo na semana passada, lá no meu trabalho, em que saiu um assunto lá, até que uma pessoa falou assim, ele estava fazendo algum tipo de comentário sobre a mãe de Jesus, Maria, e estava fazendo um tipo de devocional a ela. Eu falei assim, rapaz, deixa eu te falar com você, eu te conheço você desde pequenininho, camarada. Você é filho de um pastor que eu gosto também demais, que é o pastor Hélio, né? Agora, você falando dessa forma, eu fico muito triste. Porque você nasceu em um berço, rapaz. Você toca em igreja. Isso aqui estava falando lá de zoeira. Um outro rapaz entrou no assunto, rapaz, ó, cada um tem a sua fé, cada um. Não, eu não estou discutindo tal coisa. Eu só estou dando essa ideia para vocês que santo só existe um homem que ele é capaz de perdoar os pecados de toda uma humanidade. Maria, João, Sebastião, ninguém pode fazer isso não. Aí eu vim embora do trabalho, eu sem querer fui dar ré lá no meu carro e eu infelizmente eu esbarrei a parte traseira dele e arranhou um pouquinho. Eu fiquei triste, eu falei assim, isso aí é algo que acontece com quem tem carro. E essa pessoa ficou depois fazendo algum tipo de caçoação comigo. Não faça isso. Aí, no outro dia seguinte, ele foi falando, e o carro, Gelson? O carro tá lá, depois nós arrumamos. Tá vendo que você foi brincar com a Maria, tá vendo? Tipo assim, rapaz, eu só tenho a Deus. Se eu tiver em desfavor com ele, eu vou temer ele. Só isso, não tenho homem nenhum. Na sequência que ele acabou de fazer comigo essa piada, no dia seguinte houve um tiroteio lá perto da casa dele e um rapaz passou dando um tiro. Ele tem uma picape desse de 120 mil reais. O cara estava correndo para matar o outro rapaz e ele começou a dar tiro avulso. E uns 4, 5, 6 tiros pegou na picape dele, quebrando para-brisa, quebrou a porta dele e os retrovisores. Foi quando eu lembrei. Se for analisar por essa. Eu falei, aquilo foi tipo assim, me deu uma sensação de felicidade. Não exatamente, porque ele levantou uma questão que não tinha nada a ver, né? Mas é assim mesmo, as pessoas, elas, por falta do conhecimento, pela pessoa não querer ter o conhecimento, ela acaba se envolvendo com coisas, né, que não são de Deus, não fazem parte do verdadeiro conhecimento de Deus.
Então, é isso aí, né? Nós paramos aqui no versículo de número. Então, o caráter. Jesus disse que eles, não é? Farão porque não conhecem o Pai nem a mim. Então, o conhecimento aqui é caráter. Então, toda pessoa que não conhece o caráter de Deus, ela vai lidar com as coisas de Deus como se fosse algo humano. Ela não tem que ser, né? Certo? Essa é a questão. Então, conhecer a Deus é conhecer o caráter de Deus, é conhecer os atributos de Deus, que revelam o seu poder, a sua glória. O próprio Cristo, que é a expressão, uma revelação máxima do caráter do Pai, né? Que é o Deus Filho que veio, e eles rejeitaram, eles não conhecem. Meu Deus. Exatamente. Quem Deus foi? A Deus, que era o seu Pai, e nem a mim. Ele disse, como está aqui, ó, eles não conhecem o Pai e nem a mim. Versículo 4. Ora, estas coisas vos tenho dito, para que quando a hora chegar, vos recordeis de que eu vos disse, né? Não vos disse desde o princípio, porque eu estava convosco. Agora é o momento de vocês saberem dessas coisas. Então tudo tem a hora certa. Jesus não foi falando tudo para os discípulos assim, não é de uma vez. Tudo tem um processo, a hora. E a pessoa, como os discípulos de Jesus usou esse processo, eles foram aprendendo na linha do tempo, do ministério de Cristo. Então tem que se ter isso em mente também. Tudo tem a hora certa de ser falado. Verso 5. Mas agora vou para junto daquele que me enviou, Pai, e nenhum de vós me pergunta para onde vais? Por que eles não estavam perguntando, Senhor, para onde o Senhor vai? Porque eles já estavam entendendo, provavelmente. A mensagem agora estava clara de que ele estava partindo para o Pai. Certo? Cumprindo isso. Exatamente, por isso que está sendo assim. E no verso 6, pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Ou seja, eu estou falando para vocês dessas coisas, não é? De tudo que Cristo vinha dizendo sobre as perseguições, não é? Então, eles estavam tristes, porque momentos difíceis estavam chegando. Então a tristeza tomou conta do coração deles, não é? Verso 7. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá. Eles estavam tristes por causa da partida do Filho do Senhor e por tudo que aconteceria ali. Mas Jesus disse, ó, convém-vos que eu vá, verso 7, porque se eu não for, o Consolador, o Espírito Santo, né, não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vos enviarei. Então, Jesus ele tinha que cumprir essa missão para que ele, cumprindo a missão, retornasse ao Pai e enviasse o Espírito Santo. Então Jesus estava esclarecendo para os discípulos, preparando eles. E uma coisa importantíssima aqui, olha só, isso aqui é chave para a gente aprender. Versículo 8, ó. Quando ele, o Espírito Santo, vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Convencer aqui em que sentido? Mostrar o erro. Mostrar o erro. Mostrar o erro para quem? Para o mundo. O mundo aqui representa
aqueles que não servem a Deus, os desobedientes a Deus. Então o Espírito Santo, ele viria como veio para convencer, como diz aqui, o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim. Ele explica. Então qual que é o pecado imperdoável? O pecado da humanidade é esse. O Espírito Santo veio para isso. É não crer em Jesus Cristo como Salvador. É rejeitá-lo. Por isso que quando a gente está pregando, eu uso muito esse trecho, né? Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, chama-se Espírito Santo de Deus. Eu falo isso sempre, ou quase que sempre, quando eu estou pregando, às vezes no hospital, ou em qualquer lugar. Eu estou aqui pregando, mas quem pode, caso vocês abram o coração, convencer vocês do pecado, da justiça e do juízo, chama-se Espírito Santo de Deus. Ele está sobre mim também aqui, mas quem faz a obra, quem conduz o pecador ao arrependimento, é o Espírito Santo. Essa função é dele, específica dele. Por isso ele veio, para convencer o homem. Por que tem pessoa que não se converte? Porque não abriu o coração para o Espírito Santo. O Espírito Santo não convenceu. Aí a pessoa não se converte. E convencer aqui não é aceitar Jesus de qualquer maneira, não. Porque Jesus disse, do pecado porque não crê em mim. E esse é o pecado imperdoável. Agora, o que é crer no Senhor? O que é crer nele? É se entregar a Ele. É deixar Jesus conduzir a vida. O mover de Deus na gente. Exatamente. Porque se a pessoa disser assim, eu creio, nós falamos isso às vezes, os demônios também creem, e tremem. E esse crer vai valer alguma coisa para eles? Ou vale? Então o crer, que a Bíblia fala para a salvação, é o crer de se entregar a Jesus, de acreditar de todo o coração, de ter fé, a pessoa se arrepender dos pecados, porque o Espírito Santo foi lá na mente dela, falou o coração dela, ela se arrepende e entende que não dá mais para viver sem Jesus. Eu não posso seguir sem Jesus mais. Eu posso ter o que for. A pessoa pode ter fama, pode ter dinheiro, mas se ela não tem o Espírito Santo, infelizmente, o que ela tem só vai valer para ela enquanto vida ela tiver. Mas se a pessoa ela abrir o coração, tendo muitas coisas, não tendo o Espírito Santo, ela abrir o coração, o Espírito Santo leva ela ao arrependimento. Mesmo você tendo tudo, você precisa de se arrepender desse pecado, que é de não crer em Jesus Cristo. Porque tem muita gente que fala, eu creio em Jesus Cristo. Tem ou não tem? Ué, quem que vai falar que não crê em Jesus? Ou em Deus? Exatamente, o evangelista matou, foi na mosca, só de boca. Não serve. Os demônios também creem, e eles até tremem. São demônios. E nem por isso eles deixam de ser demônios. Então tem pessoa que diz que crê, mas nem por isso deixa de ser quem é. Porque para crer tem que mudar a mente, tem que mudar a vida, tem que se entregar a Jesus. Tem que falar, Senhor, está aqui a minha vida como oferta a Ti. Eu entendi o chamado do Senhor para a salvação e que eu não posso mais viver sem o Senhor. Eu entrego a minha vida a Jesus Cristo. É por isso que a gente tem que pregar para as pessoas e depois de pregar a palavra, fazer o apelo e perguntar se, no lugar que a gente estiver pregando, ali no caso de repente tem muitas pessoas, a gente não conhece, a gente fala, olha, tem alguém aqui que quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador de sua vida? Ou está afastado e quer se reconciliar com Deus hoje? Porque todos dois estão perdidos, tanto o que ainda não aceitou a Cristo, quanto o que
está afastado. Aí se a pessoa, você já pregou a palavra, o Espírito Santo já falou o coração dela, ela vai levantar a mão. Eu quero aceitar. Você pregou, você fez o apelo, a sua parte, o Espírito Santo fez a dele. Porque a pessoa abriu o coração. Aí você vai orar com a pessoa. Ore comigo. Diga assim: Senhor meu Deus, eu creio que o Senhor ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos para ser o Salvador da minha vida. Com o meu coração, Senhor, eu creio para a justiça, e com a minha boca eu confesso a Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Arrependido estou dos meus pecados. Escreve meu nome, Senhor, no livro da vida, em nome de Jesus. Porque isso tem que acontecer, está aqui na Bíblia. Às vezes a pessoa prega, mas não fala isso. Isso aqui é uma coisa principal, porque o agente convencedor, a pessoa que convence, a principal, chama-se Espírito Santo. Então isso é uma revelação que tem que ser passada para as pessoas entenderem. Não é o pregador que está me ganhando, é o Espírito Santo que está aqui hoje, que trouxe ele aqui. Ele é instrumento também. É Deus que está me chamando. É isso que a gente tem que tentar despertar nas pessoas. Então, o Espírito Santo convence o homem do pecado. Jesus disse: qual é o pecado? Porque não crê em mim. Verso 10: da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. O que é isso? Da justiça também ele convence, porque Jesus ele voltaria para o Pai e os discípulos veriam ele mais? Não. Mas por que da justiça? Verso 10: porque em Cristo Jesus se cumpriu toda a justiça de Deus. Por isso que ele é tudo. Jesus é o foco, ele é o centro de tudo. O Pai, foi falado até na mensagem de final de ano. O Pai, tudo que fez, o Filho estava lá, fez por meio dele, não é? Então, mas da justiça, porque quando Cristo veio, ele cumpriu seu ministério, morreu, ressuscitou, cumpriu-se toda a justiça de Deus. Romanos 3 fala sobre isso, a partir do verso 21, sobre essa justiça de Deus que cumpriu-se em Cristo. É por isso que só Jesus Cristo pode justificar o pecador por meio da fé, caso o pecador creia nele. A doutrina da justificação nós temos que pregar daqui, ó. O pecador só pode ser justificado pela fé em Deus por meio de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é a justiça de Deus na terra. Nele se cumpriu tudo, todo o propósito. Então, quando se fala de Jesus, não se fala apenas de um profeta, de um homem que veio ao mundo, do Filho de Deus como separado de Deus, como uma pessoa menor do que Deus. Não é esse o entendimento. Fala-se da justiça de Deus. Isso é muito sério. Cumpriu-se em Cristo. Então, quem pode justificar o pecador? Somente Jesus Cristo. E o Espírito Santo, ele fala isso à pessoa também. Ele convence do pecado, da justiça, e aí o verso 11, e do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Quem que é o príncipe deste mundo? Diabo. Exatamente. E ele está julgado aqui em que sentido? Condenado. Exatamente. Aí, por isso que é bom a igreja interagir, não é? Então o diabo ele já está condenado. E quem convence o homem? O Espírito Santo. O Espírito Santo. Olha, tem que crer em Jesus Cristo, porque nele se cumpriu toda a justiça de Deus. O diabo, ele já está condenado. A função dele no mundo é tentar arrastar o máximo de pessoas, não é? Para o lago de fogo, que é o destino dele, porque ele já está perdido. Em outras palavras, ou serve a Deus, ou serve o diabo. Quem serve a Deus, por meio de Jesus Cristo, tem a salvação garantida.
Satanás, que já está condenado. Olha a seriedade desse trechinho bíblico, olha o teor evangelístico desse trecho. Que coisa tremenda da gente pregar para as pessoas, porque quem não está na primeira parte do trecho está na segunda, e quem está na segunda está a caminho da perdição eterna. Exatamente, da perdição eterna, do fogo eterno. Porque para o diabo tem arrependimento, tem perdão, tem salvação? Não, ele já está condenado. O caso dele é irreversível. Então nós temos que pregar para as pessoas que estão seguindo no curso de Satanás: olha, arrependa-se enquanto há tempo, para que você não vá pelo mesmo caminho de Satanás, que já está condenado. Por isso que tem que pregar isso. Não é que você vai pregar só isso, mas isso tem que fazer parte das suas mensagens evangelísticas que eu estou falando lá fora, entendeu? Para que as pessoas entendam o que é aceitar Jesus e o que é não aceitar Jesus. Não é? Essa seriedade, salvação e condenação. Versículo agora 12. Acompanhe comigo se você puder. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quer dizer, voltando à mensagem agora há pouco, ó, tudo tem a hora certa. Jesus, ele ensinou os discípulos quebrando princípios do ensinamento na linha do tempo? Não. Ele ensinou de acordo com o tempo, com a maturidade deles, e foi assim até o final. Então a gente tem que buscar também esse entendimento, porque tem coisas que as pessoas não vão entender tudo de uma vez, certo? Tudo tem que ser espiritual, para a gente discipular a pessoa, absorver, e aí ela vai pegar essa linha e vai entendendo na linha do tempo, porque o Espírito Santo também ensina. Ele é o nosso maior professor, posso dizer assim, né? Então vocês não podem suportar agora. Verso 13: quando vier, porém, o Espírito Santo da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então, quem completaria o ministério dos discípulos, fecharia ali que Jesus começou? O Espírito Santo. Está vindo aí o Consolador, e ele vos guiará a toda a verdade. A toda a verdade. Então quem está no Espírito Santo não pode ser enganado por muito tempo. A gente pode ser enganado até por um tempo. E aqui não é questão de conhecer demais a Bíblia. A gente tem que conhecer bem a Bíblia, mas não é questão de conhecer demais ou de menos, não. É o Espírito Santo, porque o Espírito Santo guia a pessoa a toda a verdade. Não é a meia verdade, não. Quem quer o Espírito Santo não vai sair da presença de Deus, porque o Espírito Santo é quem guia a toda a verdade do Senhor, e ele faz conforme o Pai o entregou, como o Filho também de Jesus fez conforme o Pai mandou. E olha só o versículo, ainda a parte final do verso 13: ele vos anunciará as coisas que hão de vir. Olha só, as coisas que hão de vir. Então muitas coisas que os apóstolos escreveram, pregaram, foram ensinadas por quem? Anunciadas por quem? Pelo Espírito Santo de Deus. E hoje? Também, através da palavra santa. Hoje nós temos o Novo Testamento em mãos. Eles não tinham. Mas ainda o Espírito Santo é a pessoa principal. E continuará sendo até o final. Isso é sério. O cabra pode ter conhecimento, pode ter formação, pode ter o que for. Se ele não tiver o Espírito Santo, a hora dele cair se aproxima. A queda dele é certeira. Isso é para qualquer crente, não é só para quem prega ou deixa de pregar. Qualquer crente que não tem o Espírito Santo, ele vai cair, porque só o Espírito Santo pode firmar a pessoa, não deixá-la sair da verdade. Porque quando a pessoa é tentada, ou ela até peca, quem faz ela se arrepender?
Quem convence é o Espírito Santo. Quando a gente peca, às vezes como a gente peca, a gente não vai ser hipócrita de falar que não peca. A gente peca. Por isso que ele está aqui para participar da Santa Ceia. Quando a gente peca, quem que nos leva ao arrependimento? Quem é que fala no nosso coração? O Espírito Santo. O Espírito Santo. Isso não é para você. Peça perdão ao Pai. Tem coisa melhor para você. O que tem para você, isso aí não é nada. E aí a gente começa a se arrepender e pede perdão. Mais ou menos, não é assim? Então ele é a pessoa principal, não é? Versículo 14, vamos lá. Ele me glorificará. Olha a questão da palavra glorificar de novo. Porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Então tudo que o Espírito Santo recebeu, ele anunciou de Deus o Pai e também de Jesus, certo? E de que forma que o Espírito Santo glorificou Jesus? Um outro ponto importante. Ele me glorificará, porque ele apresentou Jesus, ele revelou Jesus para as pessoas. De que forma nós glorificamos a Jesus hoje? Falando dele para as pessoas. Oh, glória a Deus! Sendo testemunhas dele na terra. É o nosso chamado. Quem quer glorificar Jesus? Todo crente verdadeiro, ele tem isso no coração, ele aprende isso, como nós estamos aprendendo aqui hoje também. Tem que glorificar o Espírito Santo, ele glorificou e glorifica, continua glorificando Jesus. Não é? E essa união também das pessoas da Trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo, trabalhando sempre, né, no mesmo propósito, como foi falado aqui. Então, versículo 15: tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vos há de anunciar. Então, tudo que Deus tem pertence também a Jesus. Olha a união do Pai e do Filho. E o Espírito Santo anunciaria tudo. As pessoas da Trindade, elas trabalham, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, para o mesmo fim, o mesmo propósito. Versículo agora 16, né? Isso. Um pouco e não mais me vereis. Outra vez um pouco e ver-me-eis. Verso 17. Então alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros: que vem a ser isso que nos diz, um pouco e não mais me vereis? E outra vez um pouco e ver-me-eis? E vou para o Pai? Verso 18. Diziam, pois, que vem a ser esse um pouco? Não compreendemos o que quer dizer. Tem coisas que a gente tem que, né? Nem tudo na obra de Deus você vai entendendo assim. Por que tem pessoa que de repente desvia? Que ela quer entender tudo do jeito dela. Se ela não entender o tempo dela, para tudo tem o tempo. É como a lei, por exemplo, da semeadura e da colheita. Tem como semear um dia e colher no outro? Então eles não entenderam, né? Não compreenderam. Olha só, mas o Senhor, trazendo para nós o Espírito Santo, ele deixa uma pessoa sem entender por muito tempo. Tá. Se ela perseverar, chega uma hora que ela vai entender. Tem clareza. O Senhor usa alguém, o Espírito Santo usa alguém, ou a própria pessoa, ele, de alguma forma. O pastor, esse versículo também de número 17 também tem a ver com a morte dele, né, que ficou assim, fora da terra durante 3 dias, mas só que depois ele ressuscitou e eles puderam ver ele mais uns 40 dias. Ele falou um pouco. Aí ele subiu ao Pai. Exatamente. Por isso a interpretação. O irmão está ligado aí, é isso aí mesmo. Trata-se disso. Mas naquele momento os discípulos ali, exatamente, eles não estavam entendendo. Aí no verso 19, percebendo Jesus que desejavam interrogá-lo, aqui vai rápido agora, tá? Daqui em diante. Perguntou-lhes: indagais entre vós a respeito disso que vos disse, um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis? Verso 20. Em verdade
em verdade eu vos digo que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. É o que o irmão falou. Então, quando Jesus morre, isso foi lamentável, triste demais para os discípulos. E para o mundo perverso foi alegria, não é? Só que essa alegria dura pouco para o mundo, não é? Mas ele diz no final do verso 20: mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Eita glória! E quando é que essa tristeza se converteu em alegria? O irmão falou: quando Jesus Cristo ressuscitou. Deus o ressuscitou dentre os mortos. Aí eles viram ele por mais um pouco de tempo, né? Quando ele, depois da sua ressurreição, como o irmão disse, está aqui. Eles ficaram sem ver ele por um pouco de tempo, depois que ele ressuscitou. Viram, ele foi ressuscitado por Deus. Eles viram ele um pouco, né? Exatamente. E em seguida ele só para o Pai. Isso. Mas a vossa tristeza, para falar verso 20, se converterá em alegria. Essa alegria foi quando Jesus se revelou depois da ressurreição. Verso 21, vamos lá. A mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada. Mas depois de nascido o menino, já não se lembra da aflição pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um menino. Verso 22, para agilizar: assim também agora, vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Eita glória! Então, Jesus traz a questão da mulher grávida. Tem ali aquela tristeza, aquela aflição do nascimento. Quando nasce o menino, vem o consolo da alegria. Até esquece da tristeza, né? Certo? E uma coisa importantíssima ele diz no verso 22, para motivar os discípulos, para falar que a tristeza seria passageira, não é? E o coração deles se encheria de alegria, e ninguém tiraria mais essa alegria do coração deles. O que nós estamos aqui hoje celebrando? Não é só a morte, também a ressurreição. Porque celebrar, se nós fôssemos celebrar só a morte, seria uma celebração incompleta. Mas por que ela se tornou completa? Porque a Santa Ceia significa, nós estamos trazendo à memória a morte de Cristo, mas também a sua ressurreição. Porque quem ceia está fazendo isso até que Jesus venha. Por glória a Deus. É isso aí, meus irmãos. É isso aí. É a revelação. Nós não estamos celebrando um morto, um santo morto que morreu e não se falou mais dele no sentido de uma pessoa após a morte, mas Jesus Cristo se fala nele até hoje, após a sua morte, porque ele morreu e ressuscitou dentre os mortos. E tem uma promessa. Ele falou que mas ele voltaria. Isso, ele voltaria para nos buscar. Isso. Então, Santa Ceia envolve tudo isso. Vamos continuar. Versículo agora para encerrar. 23 e 24. Naquele dia, nada me perguntareis. Em verdade vos digo: se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vos lá concederá em meu nome. Até agora, nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Então, até esse momento, os discípulos, eles não oravam ao Pai em nome de Jesus. Mas a partir do momento em que Jesus falou, né, eles orariam. Exatamente. Quando as coisas estivessem ali consumadas, como as coisas estavam se consumando, eles passariam
a orar ao Pai em nome de Jesus. E hoje nós oramos em nome de quem? Jesus. E há poder nesse nome. Jesus está preparado, agora vocês podem pedir em meu nome, e o Pai vai conceder. Ô glória, né? Poder do nome do Senhor Jesus, né? E agora, eu não vou falar mais nada porque a hora já se foi. E Jesus ainda do verso 25, se você quiser ler em casa, é interessante, do verso 25 ao 33, ele fala ainda, né, o poderoso versículo último desse trecho, do 25 ao 33, sobre: tenho-vos dito estas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci. Se ele venceu, nós venceremos também. Amém. Karina, vira aqui para nós, por favor. Vou pedir o evangelista e o nosso amado irmão Gelson que estejam à frente aqui para me ajudar. Vou pedir ao evangelista que esteja consagrando os elementos aqui. Só pegando os irmãos aqui, nós três aqui, por favor. O nosso evangelista vai estar consagrando os elementos agora a Deus, né? Para que passem a ser elementos espirituais para a salvação da nossa vida, né? Amém. Pai querido e Pai amado, estamos aqui na tua presença. Primeiramente, nós viemos pedir perdão, porque nós somos falhos diante de ti. Nós não somos dignos. Mas a partir do momento do teu perdão, Pai, o Senhor nos permite a fazer parte dessa mesa. E o Senhor, com a tua unção, transforma esse pão, aleluia, viu? Que foi colhido como trigo pela mão humana, mas a partir do momento da tua unção, vai transformar isso no teu corpo. E esse vinho também, esse vinho de uva, que foi colhido também por mão humana, a partir do momento da tua unção, vai transformar no teu sangue, para que nós possamos ceiar contigo e fortalecer o nosso corpo, porque nós necessitamos de ti. É o que eu te peço e já te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Irmãos, aqui hoje acho que é só o irmão Marco, né? Que ainda não foi batizado, mas o restante, né? Ceia normalmente não precisa de falar. E nós cremos aí que o irmão Marco está caminhando e que ele continue assim para daqui a pouco, né? Ele também recebeu o ensino do batismo, né, irmão Marco? Descer as águas e fazer a vontade do Pai, porque é para isso que nós somos chamados mesmo, né? E um dia nós queremos estar todo o dia com o Senhor, lá na glória, né? Não é só aqui o nosso ajuntamento. Então a nossa finalidade também é essa. Muito obrigado, irmão. Muito obrigado. Quem estiver com seu pão, com seu vinho, pode já fazer sua oração, começar a fazer sua oração, amém? Então vamos orar. Pai, agora é o momento da oração. Senhor, nós estamos aqui na primeira Santa Ceia do ano 2025. Senhor, estamos aqui com o nosso coração humilde para pedir perdão ao Senhor dos nossos pecados. Porque um dia nós recebemos o Espírito Santo que foi pregado sobre ele, ele nos convenceu. E o Espírito Santo, meu Pai, é quem nos leva a estar servindo ao Senhor, nessa consciência de estar, meu Pai, participando da Santa Ceia, do pão que simboliza o corpo de Cristo e do vinho que simboliza o sangue. E nós fazemos isso, ó Pai, e vamos continuar fazendo como Jesus disse, até que Ele venha, né? Como está escrito na palavra. E quem ceia de coração, meu Pai, é perdoado dos pecados. Quem ceia, meu Pai, com certeza está praticando a salvação e se isentando da condenação. E nós cremos, ó Pai, que no dia em que Cristo vier, não sabemos se estaremos vivos ou mortos, mas Ele nos levará. É nós continuarmos, ó Pai, nesse espírito de obediência, nos dedicando, meu Pai, nessa consciência de que somos pecadores,
e que precisamos de estar vivendo em união, na comunhão, meu Pai, e na dependência do Senhor. É por isso que estamos aqui, para pedir perdão ao Senhor de todos os nossos pecados, atos, pensamentos, obras, ó Pai. Se é o caso eu tenha falado alguma coisa que de repente, talvez até algum irmão nem me falou, ou ofendeu, talvez isso acontece na igreja, a pessoa não fala, a gente não sabe, mas eu peço perdão, meu Pai, caso eu tenha falado, mesmo não tendo essa consciência de que falei, mas às vezes a gente fala alguma coisa que pode ser, eu peço perdão, meu Pai, a qualquer irmão que eu venha ter ofendido, em nome de Jesus Cristo. É ao Senhor, meu Pai, de todos os meus pecados, porque eu sou na carne, meu Pai, um miserável, como o apóstolo Paulo diz, miserável homem de ser. Nós na carne não somos dignos, ó Pai. Quem nos dignifica é o Espírito Santo hoje, porque Ele é o Senhor, ó Pai, em nós, agindo em nós, que testifica, dá testemunho do Filho. Então, meu Deus e meu Pai, que o Senhor esteja nos perdoando de todos os nossos pecados, em nome de Jesus. Nós acabamos de aprender a palavra, meu Pai, que tudo que nós pedirmos, em nome de Jesus, o Senhor nos concederá. E é em nome do Teu Filho que nós pedimos o perdão, na consciência de que precisamos ser perdoados dos nossos pecados, para que o diabo não tenha legalidade, meu Pai, para atuar em nossa vida. Para que quando Ele, meu Pai, chegar em nossa vida, Ele veja o sangue do Cordeiro, meu Pai, vivo e eficaz em nossa vida. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai, é assim que nós pedimos de perdão de todos os nossos pecados. E se há alguma coisa ainda encoberta, meu Pai, de repente que nós nos esquecemos, pedimos ao Senhor também, meu Pai, perdão com relação a essas coisas, para que nada, meu Pai, fique entre nós e o Senhor como obstáculo, ou impedimento, ou legalidade para o inimigo. É assim que nós oramos, ó Pai, pedindo-te perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Quem orou com fé, erga o bom um pouquinho e diga assim: Senhor meu Deus, Senhor meu Deus, eu te agradeço, pelo Senhor ter enviado teu Filho para sofrer pelos nossos pecados na cruz do Calvário, em seu corpo, em nome de Jesus. Eu oro com fé, como do pão que simboliza o corpo de Cristo, em nome de Jesus. Quem acabou de comer seu pão que simboliza o corpo de Cristo, erga só um pouquinho o cálice e diga assim, de igual forma: Senhor meu Deus, eu te agradeço pelo Senhor ter enviado teu Filho para verter o seu sangue imaculado na cruz do Calvário, para purificar os nossos pecados, em nome de Jesus. Senhor, por meio deste cálice de vinho que simboliza o sangue do teu Filho amado, eu renovo a minha aliança com o Senhor e com cada irmão da amada igreja, em nome de Jesus. Quem orou com fé, pegou do cálice, em nome de Jesus. Graças a Deus. Irmãos, só um momento. A Bíblia fala que quem participa do pão que simboliza o corpo e do vinho que simboliza o sangue, sem discernir o que está fazendo, come e bebe condenação. E todos nós aqui estamos aprendendo, não é? Com a palavra, né? Uns aprendem com os outros, é assim que o Senhor quer. E sendo assim, não há condenação que pese sobre nós. Porque para quem está em Cristo não há condenação. É Ele que tira de nós todo o peso da condenação. É importante o que nós estamos fazendo aqui, cumprindo este mandamento do Senhor, como nós temos cumprido. Porque isso é um mandamento. O que é um mandamento? Algo que Deus mandou. Se Deus mandou fazer algo e a pessoa não fizer, ela vai ser salva. Mandamento é coisa que não pode ficar sem ser feito. Então a Santa Ceia, assim como o batismo, são os dois mandamentos que nós cremos, né? Que o Senhor mandou, seguidos de outros mandamentos e ensinamentos, amém? Então, que os irmãos estejam sempre discernindo o corpo e o sangue de Jesus que foram entregues por nós, tanto o corpo quanto o sangue. Ele foi totalmente entregue
por nós, pelos nossos pecados. Então, quem não se esquece disso, e quem tem isso na memória, tem a salvação, não tem condenação sobre a sua vida. Faça assim com as mãos em forma de receber. Senhor meu Deus, a todos os presentes e ausentes, eu abençoo com o teu amor, com a graça do Filho e com a sua doce consolação divina do Espírito Santo. Dê a todos, ó Pai, no final do domingo, de consolação, de encorajamento, de conforto, para que nós terminemos a semana assim, meu Pai, e continuemos a semana prática amanhã, no encorajamento, na consolação e também, acima de tudo, no amor do Divino Espírito Santo. Assim eu oro e os abençoo em nome de Jesus. Amém. E que as palmas louvem a Deus. Aleluia. Não vai embora sem dar a paz de Cristo para o irmão que está ao seu lado. Deus abençoe em nome de Jesus Cristo.